Vamos falar hoje da economia americana, o que está acontecendo com a economia americana, o que pode vir a acontecer nos próximos dias, o que a mídia está falando, e aí você vai entender um pouco mais do que é os Estados Unidos e desse movimento sendo realizado pelo atual presidente, pelo Donald Trump, por grande parte da sociedade americana. Hoje eu estou aqui, se você não tiver inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Meu nome é Alexandre Zibenberg. Hoje eu estou aqui na frente do Walmart, não sei se dá para ver o letreiro aqui. Esse é o Walmart da Turk Lake Road. É o Walmart mais frequentado, acredito eu, pelos brasileiros, porque ele fica perto aqui da região da International Drive. International Drive está ali atrás, tá? Então, muitos brasileiros vêm aqui nesse Walmart quando você entra ali dentro. O Walmart é um passeio turístico, né? Em que, pese muitas pessoas visitaram o Walmart também no Brasil, o Walmart faz parte do passeio turístico aqui americano. Essa empresa que já foi a empresa mais rica do mundo, já foi a maior empresa do mundo, e hoje ela ainda tem números impressionantes de funcionários. São mais de 1 milhão de funcionários que trabalham no Walmart. São mais de 5 mil lojas apenas nos Estados Unidos e outras em outros países também. E é uma empresa incrível que foi fundada por um homem chamado Sam Walton, né? Um cara que sempre falava muito de controle de custo, falava muito da variedade de produtos, e que construiu o maior supermercado do mundo, né? Que é o Walmart, que leva aí o nome dele. Então, o que a gente está vendo na economia americana? Tá muita gente falando assim, mas agora os Estados Unidos vai entrar em recessão, mas o Trump não ganhou para bombar a economia, ele não é um bilionário, o Elon Musk não está com ele não está cheio de empresários em volta dele, o Mark Zuckerberg não está apoiando ele, o pessoal do Google, o pessoal da Oracle não estão apoiando ele. Como é que a economia agora vai entrar em recessão? As pessoas não estão enviando dinheiro para os Estados Unidos? Pois bem, entendam. A economia americana, ela vinha crescendo nos últimos anos. Tinha muito emprego nos Estados Unidos, tem muito emprego nos Estados Unidos. Só que o crescimento da economia americana do governo Biden, ele foi potencializado com endividamento público e muito investimento público também. Então o governo se endividava, gastava esse dinheiro, a economia crescia. E aí você tem esse aumento do endividamento americano, que, se eu não me engano, foi na ordem aí de 6%, que aumentou o endividamento americano apenas no último ano. Você tem um crescimento da economia de 3%, ou seja, na verdade, se você não tivesse endividado, a economia ela tinha caído 3%. Tá? Mas os números, eles são como se fossem maquiados, igual o Brasil. No último ano você vê o Lula falando que a economia do Brasil cresceu. Claro, o governo gasta muito, se endivida, e a economia cresce baseada no endividamento do governo e na economia que às vezes se mantém, às vezes ela cai um pouco, porque as pessoas que trabalham, os empresários, as pessoas fazem de tudo para a economia não cair. Então, que pese os governos de esquerda, eles erram muito, as economias, às vezes, elas vão se segurando por um tempo devido ao esforço das pessoas de manter essa economia e essa maquiagem do bombeiro ali. Vocês estão vendo aí a sirene do bombeiro. Então, devido a essa maquiagem, o que o Trump está fazendo, sobretudo esse trabalho do Elon Musk à frente do Dodge, né? Mandar embora aqueles funcionários públicos que não trabalhavam, cortar benefícios de pessoas que não existiam, né? Eles cortaram um cartão corporativo de centenas de milhares de funcionários públicos. Eles mandaram embora pessoas que estavam no home office há anos e não conseguiam comprovar qual era o trabalho. Ou seja, ele está enxugando a máquina pública. Isso é bom? Isso é ótimo. Só que no curto prazo, esse dinheiro ele começa a sair da conta da economia. E aí você fala assim, vai ter uma recessão. Por quê? Porque eles não estão mais se endividando, eles estão enxugando. É a mesma coisa que você, na sua vida pessoal, você tem uma vida estável e você fala assim, vou comprar um carrão financiado. Na verdade, você andou com aquele carrão, quem olha fala, ele está mais rico, agora ele tem esse carro no patrimônio dele. Porém, ele tem uma dívida enorme sobre esse carro. Ou quem olha de fora fala, agora que esse cara está rico, ele está com um carrão daquele. Mas na realidade, você tem uma grande dívida nas suas costas, porque você vai ter que pagar essa dívida ainda por anos e anos. É mais ou menos isso que aconteceu no governo Biden. Então, o governo Donald Trump está enxugando isso. E o Trump está também com essa política de tarifas, tarifária, né? Colocar tarifas para outros países venderem os seus produtos. O Brasil está nesse pacote também.
o que acontece, né? Aqui nos Estados Unidos, na década de 80, 90, tinha a questão do Made USA. Os americanos gostavam de comprar os produtos que eram feitos nos Estados Unidos. Só que os próprios Estados Unidos jogaram contra eles. Eles criaram essa política de colocar as indústrias em outros países e eles só comprarem. Então, indústrias foram para a China, foram para a Indonésia, foram para o México. Você vê, tem fábricas gigantescas de refrigerante, como a Coca-Cola, por exemplo, no México, que produz lá, gera milhares de empregos, mas quem compra são os americanos. Tem fábrica de carros gigantescas que fazem os carros lá, mas quem compra os carros são os americanos. E nesse período, mais de 90 mil fábricas saíram dos Estados Unidos. Olha que loucura. E aí o Trump está querendo fazer esse movimento de volta, falando que, olha só, se você quiser fazer o seu produto fora dos Estados Unidos e mandar o seu produto para os Estados Unidos, você pode fazer, mas você vai pagar uma tarifa cara para você vender aqui dentro. Porque a nossa economia é muito forte, é a mais forte do mundo. Ou você traz a sua fábrica aqui para os Estados Unidos e a gente vai botar um imposto muito pequeno, você vai produzir aqui dentro, vai poder vender mais barato, mas você precisa gerar o emprego aqui dentro. Você precisa contratar outras empresas americanas. Você precisa investir nos Estados Unidos. E essa é a grande pegada do noite. Porém, isso não é algo que você faz de um dia para o outro. Isso é necessário que seja feito, óbvio, no médio e longo prazo. E o resultado disso, com certeza, vai ser extremamente positivo. Mas a gente está vendo, sim, isso no curto prazo, vai ter uma queda na economia americana. Vai ter uma queda na economia americana. Isso a gente está vendo na mídia, já tentando desgastar a imagem do Trump, mas não é isso que o americano está ajudando. O americano está entendendo muito bem, porque é um povo muito inteligente. Estão entendendo muito bem o movimento do Trump, eles estão a favor. E existem americanos investindo muito nos Estados Unidos, investindo muito dinheiro aqui, já acreditando nesse retorno das indústrias para os Estados Unidos. Então tem muita gente que está falando assim, não, peraí, a economia vai cair um pouquinho aqui agora, mas ela vai crescer muito mais ali na frente, eu vou investir nesse país. Então você está tendo esse movimento aqui. Você está tendo esse movimento. Diferente do Brasil, que o que acontece? O governo vê que está tudo muito mal e eles endividam o governo e aí botam mais dinheiro na economia, não melhora a economia, mas ele consegue maquiar momentaneamente. Eles pagam a mídia tradicional, Globo e companhia, para que essa mídia fique divulgando que os números estão bons ou que não estão tão ruins, quando na verdade está sim muito ruim. Então, eu queria que vocês entendessem esse movimento dos Estados Unidos, tá? E queria também dizer para vocês, quem tiver interessado para vir morar nos Estados Unidos, venha com seus documentos, ok? Venha com seus documentos. Procure um escritório de advocacia sério. Quem tiver interesse pode falar comigo. Procure um escritório de advocacia sério para fazer o seu processo. Outra coisa, procure saber inglês. Tá? Tem muito brasileiro aqui, eu vou trabalhar para a comunidade brasileira. Ok, mas se você fala inglês, você vai sair 50 vezes na frente de quem não fala. Então já estude o inglês antes de você vir para cá. Se você quer vir para os Estados Unidos, não venha de qualquer jeito. Venha antes visitar, se você puder. Venha como turista, fique um mês como turista. Olhe as coisas. E aí você volta para o Brasil e faça um planejamento de médio prazo. Vamos aprender com os americanos a fazer as coisas de maneira planejada. As coisas têm muito mais sucesso de maneira planejada. Tem diversas oportunidades aqui nos Estados Unidos. E, sem dúvida nenhuma também, não vamos nunca abandonar o nosso Brasil, que é um país maravilhoso. Eu amo muito o Brasil. E eu acho que os Estados Unidos assim, é uma grande experiência você morar aqui. Mas nada como a sua nação, que é o Brasil. Nada como aquele país que você nasceu. Nada se compara com todos os problemas. O Brasil é um país incrível, tem um povo muito bom e a gente precisa sim lutar pelo nosso Brasil para que ele não caia na mão desses comunistas como está acontecendo agora. Pessoal, envie esse vídeo para o maior número de pessoas. Se inscrevam aqui no nosso canal, para o nosso canal ganhar relevância. Eu estou tentando fazer vídeo todo dia para vocês. Mandem mensagem para mim, tá? Quem tiver interesse em imigração, quem tiver interesse em falar sobre business, sobre negócios. A economia americana, ela é a economia mais forte do mundo, ela é uma economia incrível, tá? Então, vamos continuar conectados e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.